Mães são maravilhosas, porque mães fazem milagres. E a palavra maravilhosa quer dizer milagres. Jesus, quando fazia milagres, dizia que ele fazia maravilhas. O Rio de Janeiro é chamado cidade milagrosa. Esse é o sentido da palavra maravilhosa. E Miguel, enquanto nos instruía, ele disse: mães são maravilhosas. E eu me recordava que quando eu passava muito mal do estômago quando criança, a dona Yara ficava com a mão na minha barriga, enquanto a mão dela estava sobre minha barriga. Claro, hoje eu sei que a mão fica quentinha, diminuía o mal-estar. E quando ela tirava a mão, o mal-estar voltava. Então ela ficava ali e cochilando às vezes com a mão na minha barriga. Eu me lembro que eu fingia que estava dormindo para ela poder descansar, porque mães não veem limites. Me lembro quando levei pela primeira vez uma garota lá em casa que eu estava afim. Minha mãe fez um quissuco. Você não sabe o que é isso. Essa geração aqui não sabe o que é tangue. Você não sabe. Ela fez um quissuco cheio de açúcar. Ela adoçava que ficava ficava um tanto assim no fundo. E eu lembro que ela serviu a mim, serviu a moça e ficou parada assim com a garrafa na mão. E eu, bravo, olhei para ela e disse: a senhora vai ficar aí? E ela disse: vou, meu filho. Mas o vou que ela estava dizendo tá tudo bem, desde que você fique bem. E como eu era grosso, quantas vezes eu fui grosso, fui estúpido, não tive sensibilidade. As mães são maravilhosas. Eu não sei se você tem a sua mãe viva, mas se você tem, dê um sinal com a sua mão para eu ver. Move assim a mão. Uau! Um aplauso para as mães. Mãe nasce da saudade. Eu coloquei esse texto ano passado nas minhas redes sociais. E como as redes sociais nos lembram, eu repliquei. Se for lá, você vai ver a história do Dia das Mães, como nasceu. Quem aqui não tem mais sua mãe aqui na terra? Levanta a mão. Uau! Mesmo assim, pela memória de quem elas foram, vamos dar ao Senhor Jesus um aplauso. Não, melhor se você sente saudades. Se não, aplauda também, porque tem alguém que sente saudades. Doutor Lucas escreveu no 11º capítulo, nos versos 27 e 28, um discurso de um jovem rapaz na rua. E quando um rapaz fala, a mãe normalmente fica muito honrada, como no caso, as mães dessas crianças que vieram aqui, crianças muito pequenas, devem ter ficado. Eu estava falando agora do Miguel e dei uma olhada rápida ali para a mãe dele. E lógico, ela fica muito feliz. E o doutor Lucas, ele escreveu sobre a reação das pessoas e a reação do jovem pregador que fazia homilia, e que vai abranger a sua vida, você que está em casa, também com esse texto. Pela manhã eu tinha escolhido Gálatas, e agora eu quero ler Lucas. Disse assim, Lucas 11, 27 e 28. Aconteceu que, dizendo Jesus estas coisas, uma mulher no meio da multidão levantou a voz
e lhe disse: mais que feliz, quer dizer, bem-aventurada, abençoada, abençoado, mais que feliz é o ventre que te trouxe e os peitos em que mamastes, quer dizer, a tua mãe. Mas ele disse: ainda mais feliz do que uma mãe que vê o filho cumprir a missão são os que ouvem a palavra de Deus e as praticam, que na nossa Bíblia está guardam. Ponha sua mão assim no coração, diga: Pai, fale ao meu coração, edifica-me pela tua palavra, que a tua palavra me alcance, que ela se torne uma prática de vida, em nome de Jesus Cristo. Quantos dizem amém? Levanta suas mãos assim, e para o texto da palavra do nosso Deus lido esta noite, dê um aplauso, melhor que você puder, e não deixe a sua boca fechada. Nós vamos assistir um vídeo que dura pouco mais de 1 minuto, vamos ver. Aumenta um pouquinho mais o vídeo, porque a voz da mãe só vai sair. Eu sou sua mãe. Distante. Aconteceu que ele está com uns 2, 3 dias ou mais, então trabalhou, meu filho ali, minha filha, eu quero ajuda. O que ele tem? Ele vai ali no meio daquele pessoal, minha filha. Ele é usuário de droga? Meu filho saiu. Eu vim chamar ele para ajuda. Não, meu filho, eu sou sua mãe. Não, mas é sua mãezinha que está pedindo, pega o lenço do seu olho. Eu quero ajuda, no nome de Jesus. Que ajuda que a senhora quer? Eu quero internar ele para eu ajudar. Eu pago. Eu pago. Não é sua mãe não. A senhora tá querendo levar ele para casa? Quero, minha filha, quero. Ele não tá querendo ir? É, meu mozinho, mas em nome de Jesus eu quero que ele vá. A senhora quer tratamento para ele? Quero, minha filha. Não, meu filho, fique aqui. O irmão dele trabalha em firma e tudo, mandou. Não faça força com sua mãe, não. Ele quer tratamento? Quer, meu filho. Eu acho que quer, minha filha, porque ele é muito trabalhador. Nunca aconteceu uma coisa dessa. Um menino muito trabalhador. Tá alguns dias fora de casa? É isso que preocupa a senhora? Oi, minha filha. Ele tá fora de casa alguns dias? Ele tá, minha filha, disse que ia estar. Não, meu filho, passa força comigo. Não, passa não, filho. Sua mãe, fica aí. Pois é, minha filha. Aí eu quero ajuda, minha filha. Não faz força com sua mãezinha, não. Eu sou sua mãe. Sou sua mãe. Eu, todo espaço que você dá, eu mais você. Por todos os cantos, criei meu filho. Sozinha em Deus. O pai dele nunca deu nada. Eu não quero ele nessa vida. O que eu tenho, dá para muito bem nós viver. No nome de Jesus. Aí eu peço ajuda. No nome de Jesus eu peço ajuda. Eu não estava lá quando você nasceu. Mesmo assim, eu posso dizer que, embora eu não saiba se o seu pai estava lá, eu tive um pastor que ele teve a alegria, a meu ver, não sabe a alegria, de dizer, um dos meus filhos quando nasceu, eu fui conhecer 15 dias depois, porque eu estava fazendo a obra do Senhor. Depois eu aprendi com um pastor que ele dizia: eu cuido da minha família e nos intervalos faço o ministério. E Deus me fez entender rapidamente que o ministério é só uma extensão da família. E esses princípios de Deus, eu, família, ministério e secular, exatamente nessa ordem, nunca ser invertido, ficaram muito claros para mim, desde que escrevi o meu primeiro livro que eu lancei lá no Higino, no Teatro Higino, Em Busca da Felicidade, até a última literatura, o 13º livro que escrevi. Muito claro para mim de que tudo é a partir da família. E eu sei que alguns jovens que chegam na igreja nunca conheceram os pais, o pai biológico. E então eu não sei se o seu pai estava presente quando você nasceu.
mas não preciso ser profeta para dizer com toda convicção que eu sei, com certeza absoluta, a sua mãe estava presente na hora que você nasceu. Acertei, né? Acertei. O apóstolo é um profeta. Claro que sim. É impressionante o papel da mãe e quem é a mãe. É impressionante. Você sabe que havia um problema na teologia, não muito bem resolvida, que quem queria combater usava muito um combate chamado a solidão de Deus, porque eles diziam, se não havia nada, só Deus estava lá, o que ele estava fazendo? Dizem que Lutero um dia bravo respondeu assim para o cara, estava preparando o inferno para pessoas questionadoras igual você. Isso é o que dizem. O fato é que a solidão de Deus foi absolutamente resolvida na explanação teológica de Tertuliano, que conseguiu elucidar, explicitar a teologia da Trindade, que até hoje é muito clara, sobretudo para as pessoas do Ocidente. Temos isso com muita clareza, que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, e são três pessoas distintas num só Deus. Isso ficou muito claro. E por causa da teologia da Trindade, ficou evidente de que a chamada solidão de Deus se resolve no fato de que Deus é família e se relaciona entre si de tal maneira que o próprio Jesus, em uma das suas homilias, dizia sobre a comunhão dele com o Pai, e ao se dirigir ao Pai em uma oração, em lugar público, ele disse, Pai, glorifica-me contigo, isso está em Yohanan 17, João 17, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo, quando o mundo ainda nem existia, e a gente já tinha essa maravilhosa comunhão, eu, você e o Espírito Santo. E quando você começa a pensar em Deus e pensar na família, que é o reflexo divino aqui na terra, você sempre vai encontrar as bases dos que estão aqui na Trindade. E na Trindade você vai encontrar a base para os personagens da família. Por exemplo, se eu falar pai, quem é a pessoa na família que você encontra com esse nome de pai? O pai, já diz o nome. Se eu falar filho, que é Jesus, quem é a pessoa que você encontra aqui na terra com esse nome de filho? Os filhos. Mas se eu falar mãe, mãe é um ser tão transcendental, tão sobrenatural, tão milagroso, que eu só vou conseguir imbricar, mãe na pessoa do Espírito Santo, que é uma pessoa, assim como o Pai e o Filho, sagrada, e que também é uma pessoa divina, já que Maria não é a quarta pessoa da Trindade. Maria é um ser humano que teve o privilégio de ser a mãe do Filho de Deus. Porém, quando nós falamos de mãe, você só vai encontrar paralelo na pessoa do Espírito Santo. E isso é muito curioso, porque quando você olha para mãe, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, e para o Espírito Santo você encontra vários paralelos. E é tão curioso o destino dado ao crente pelo Espírito Santo, porque ainda que o Pai falou em todo o Antigo Testamento, Jesus falou nos Evangelhos, quem fala no livro de Atos para frente é o Espírito Santo. Você vai ler de Gênesis a Malaquias, disse Deus, disse Deus, disse Deus, disse Deus. Você vai ler nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, disse Jesus, disse Jesus, disse Jesus. Você vai ler em Atos, disse o Espírito Santo. Separai-me, Paulo e Barnabé, Atos 13, disse o Espírito Santo. Então você sempre vai encontrar a fala dos três, porém quem está hoje aqui conosco, a gente fala receber Jesus, mas nós recebemos Jesus através da pessoa do Espírito Santo, porque Jesus disse, não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador, que ficará com vocês para sempre. O Espírito Santo está hoje aqui conosco, posso ouvir amém? E está dentro de nós, morando em nossos corações. Então o Espírito Santo tem esse simbolismo. Você sabe que os cientistas descobriram que
o DNA mitocondrial, ele só é passado da mãe para os filhos. E eles descobriram, estudando o DNA mitocondrial, que a humanidade toda é filha de uma única mãe. Todos nós tivemos uma única mãe. Isso, inclusive, teve uma reportagem há 2 anos no G1 a respeito disso. Inclusive, eles diziam que talvez esta mulher, esta madre mitocondrial, tenha sido da região da África ou do Oriente Médio, mas essa seria a mãe de todos os humanos. Então, é científico que todos nós viemos de uma única mãe. Isso é ciência. O DNA da mãe é passado para os filhos, chamado DNA mitocondrial. E é muito curioso que as mitocôndrias são estruturas dentro das células que são responsáveis pela produção de energia de forma de moléculas ATP para as funções mais vitais da funcionalidade do corpo humano. E quando você olha para o que é transmitido de mãe para filhos, é tão curioso que o judeu até hoje só considera que alguém é judeu, não se ele tem um pai judeu. Eles consideram que a pessoa é judeu se ele tem uma mãe judia. É aí que se determina. Então, você sabe que essas mitocôndrias possuem 37 genes que raramente mudam de região do genoma e sujeita a muitas mutações. Eles viram, observando isso, através de algo chamado relógio molecular calibrado, que todos nós, toda a humanidade tem uma única mãe. E a única fonte para o DNA mitocondrial é um zigoto humano, vem a partir da mãe. Você sabe que o zigoto nada mais é do que, numa linguagem simples, um ovo ou um óvulo, ou através do espermatozoide do homem e a célula feminina, quando se encontram, aí se forma o zigoto. E o DNA mitocondrial vem da mãe, a mãe que dá essa determinação para o que vai ser o filho e não o pai. Agora, quando nós olhamos para isso e olhamos para a igreja, algumas verdades nos edificam essa noite. Primeiro, que a igreja é uma mulher. Eu acho muito lindo isso. Deus quis tratar a igreja como uma mulher. Você sabe que mesmo objetos, a gente pode colocar um gênero feminino ou masculino. Por exemplo, cadeira é feminina, a gente não diz o cadeira, a gente diz a cadeira. Sangue, por exemplo, sangue é feminino ou masculino? Masculino no Brasil. Em país de língua hispana é feminino, não é o sangue, é la sangre. Eles dizem que Jesus derramou a sua sangue para nos salvar. Se você vai a um hospital, vai fazer um exame, você vai fazer um exame de sangue, e aí eles dizem, vou dizer como está a sua sangue. Assim também como, por exemplo, alguns animais, por exemplo, serpente. Serpente, aqui em português, quando você lê sua Bíblia em Gênesis 3, que diz que a serpente era a mais astuta de todos os animais domésticos, é feminino ou masculino? Feminino, mas em hebraico é masculino, anahashi, embora a gente em português fala anahashi, mas é onahashi, e é masculino. E você sabe que igreja é feminina, a gente não vai no igreja, a gente vai à igreja, e a gente não serve no igreja, a gente serve na igreja. A igreja é tão feminina que a Bíblia chama ela de noiva de Cristo, de Calá, a noiva. Em Apocalipse ela é chamada de a esposa do Cordeiro. Jesus vai casar com a igreja. Jesus não vai casar com o igreja. Jesus, sendo chamado noivo, Ratã, ele vai casar com uma pessoa do outro sexo, que é a igreja, no sexo feminino. Eu, imitando Jesus, também casei com uma mulher. Jesus é o último Adão e a igreja é a última Eva. Agora, se Jesus é o último Adão e a igreja é a última Eva, se uma serpente tentou a primeira Eva, então um dragão vai tentar engolir a última Eva, assim como a serpente tentou a primeira. Mas a Bíblia Sagrada nos disse no Apocalipse capítulos 11 e 12, nós já lemos, que a igreja derrotou o dragão. E como ela venceu? Houve uma batalha nos céus, Miguel venceu os adversários, né? Deus usou o arcanjo Miguel
para vencer os demônios. Lá no mundo espiritual, aí você pensa que é uma coisa só lá em cima, lá no verso 7. Mas quando chega no verso 11 e 12, nos versos 11 e 12, a Bíblia diz que houve algo acontecendo na terra pela igreja para que os anjos vencessem. O texto diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho que deram, e mesmo em face à morte não amaram suas próprias vidas. Dê um aplauso ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Bem forte este aplauso. E Gálatas 4:26, falando da igreja, chama ela de Jerusalém Celestial, porque as cidades na Bíblia e as nações também ganham essa designação matrimonial, essa designação maternal, desculpem, e feminina. Você vê no próprio hino do Brasil, nós cantamos para os filhos deste solo, falando para o Brasil, és mãe gentil. Aos filhos desse solo, és mãe gentil, pátria amada Brasil. Então a nação é uma mãe. Tanto que quando um brasileiro fora do país foi pego há um tempo atrás com drogas, e o país punia imediatamente com pena de morte, o presidente da República do Brasil mandou uma carta. Eles começaram a pedir que não matasse. Eles diziam, mas é nossa lei, nós vamos matar, ele vai morrer dia tal. E aí o Brasil fez a interferência. Agora, recentemente, nós assistimos, acho que início dessa semana ou final da semana passada, o presidente indo ao aeroporto receber um brasileiro. E quando você tem problemas, por exemplo, eu estava em outro país, o meu passaporte estava no bolso, eu estava num ajuntamento público muito grande, o passaporte escorregou, era aquelas bolsos de chamado facão, aquelas calças sociais mais antigas com aquele bolso facão, e caiu o passaporte, ou alguém roubou. Então eu fiquei sem documento, procurei um policial no centro da cidade, porque eles paravam a gente para pedir documento. Aí eles disseram que eu deveria ir à embaixada do Brasil. Quando você entra na embaixada, você está no território brasileiro. Fui à embaixada, o embaixador me deu um documento, e com esse documento eu viajei para o Brasil, e aqui no Brasil tirei um novo documento. Então, em Gálatas 4:26, a Bíblia Sagrada chama a igreja de mãe. Diz assim: a Jerusalém que é do alto é livre, a qual é mãe de todos nós. Então a igreja tem esse papel maternal, esse papel acolhedor. A igreja é uma mãe que acolhe, que abraça, que acalenta, que insiste, que fala na cabeça, que persiste, que teima, que não abre mão. Se a igreja é uma mãe, então cada célula que você olha, na verdade é uma maternidade. Cada pessoa que nasce de novo numa célula é um bebê. Cada livrinho de consolidação entregue, cada fichinha de consolidação entregue é uma certidão de nascimento. E nós oramos para que no tribunal dos céus o nome seja escrito no livro da vida. A igreja é uma mãe, tem essa característica maternal. E Jesus, então, ele trata a igreja dessa forma. A igreja assume essa maternidade cada vez que chega uma pessoa na igreja. Você que chegou na igreja, você tem o Pai que é Deus e a mãe que é a igreja. E a igreja sempre vai estar aqui de portas abertas para recebê-lo. Mesmo você que está em casa, que não pode se reunir, que não pode se ajuntar, que não pode vir, nós estamos juntos, mesmo através da tecnologia, mesmo numa célula online, a gente mantém a conexão para que você saiba que é amado e é querido. A segunda coisa é que a família é uma representação da Trindade, e sobre isso que eu estava falando antes. Quando você olha para o Pai representa os pais. Olha para o Filho na Trindade, representa os filhos. Olha para o Espírito Santo, a gente vê a representação da mãe. Ninguém sai daqui de maneira imbecil e tola, dizendo que o pastor ensinou que o Espírito Santo é do sexo feminino. Porque o Espírito Santo não tem sexualidade, porque é um espírito. Deus é espírito. Porém, a pessoa da mãe na família, você só encontra ela na pessoa da Trindade se for imbricado através do Espírito Santo. Então eu falei de imbricado, eu não falei de ser. Se você não sabe o que é essa palavra, depois dá uma olhada em casa e estude-a. Você vai ver o que eu quis dizer. Eles usam isso inclusive muito para telhas. E você vai entender o significado. São tipologias. Então quando você olha, por exemplo, para uma mãe, o que você vai encontrar? Força
mulheres são muito fortes, e doçura. E quando você olha para o Espírito Santo, você vai encontrar força e doçura. O Espírito Santo é forte e é meigo. O Espírito Santo tem ciúmes de nós, assim como uma mãe tem ciúme dos seus filhos. O Espírito Santo é poderoso e é doce, assim como mães são poderosas e são dóceis. Fica outra característica: mães ficam falando na nossa cabeça. E mãe não fala uma vez só. Mãe fala de 500 para cima. Vem almoçar, 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 vem almoçar. Você enlouquece. Você fala, eu já vou. Então mães fazem isso por quê? Porque amam. A repórter perguntava para aquela mãezinha ali: ele quer ser tratado? Quer sim, minha filha, ele quer. Ele quer ser tratado. E eles, ó, mãe, me larga, eu quero ir para o inferno. E ela está dizendo: não, meu filho, não vai. Porque eu sou sua mãe, você me respeite. Então mãe fica falando na cabeça. Mãe fica lembrando a coisa para a gente o tempo todo. Quantos filhos aqui falam para a mãe várias vezes assim: mãe, eu já sei. Se já sabe, por que não faz, né? Mãe, eu já sei. Uma frase engraçada que os filhos falam é: já estou indo. Isso é uma frase muito engraçada. Então, por que mães são assim? Porque o Espírito Santo é assim. O Espírito Santo fica falando, lembrando as coisas que Jesus falou. Jesus falou: vou mandar o Espírito Santo, ele vai lembrar tudo o que eu vos disse. Eu era ainda um jovem, acho que eu estava com uns 19 anos, os hormônios explodindo no meu corpo, dentista linda tratando dos meus dentes, me deu uma cantada. Pelo menos eu entendi que era. Com 19 anos você acha que tudo é cantado. E aí ela tratando e tal, quando eu olhei para ela, falei: é linda. Explodiu. Dentro da minha cabeça era casada. O texto diz: não desejarás a mulher do teu próximo. Aí ela mexendo: não desejarás a mulher do teu próximo. Não desejarás a mulher. Minha vontade é gritar: já sei. O Espírito Santo é assim. Fica falando, lembrando. O cara vai para o baile, vai para droga, vai para perdição, vai, eu vou zoar, eu vou me acabar. Aí ele fica lá, o Espírito Santo fala: eu te amo. Também te amo, Senhor, mas deixa eu ouvir o rap aqui que eu estou ouvindo. O cara se enjoa tanto que ele fala: bota mais um pouco dessa cachaça para mim aqui, que não está suficiente. Teve um rapaz que o satanista sentou na frente dele no baile e falou: esse lugar não te pertence, pode voltar para a igreja. Imagina um cara desse dando testemunho. Quem te ganhou para Jesus? Foi o Satanás. Então, fica falando na cabeça, repetindo, assim como as mães, né? É interessante que o Espírito Santo, olha isso, não se cansa de nós. É igual mãe, irmãos. Mãe é impressionante. Não se cansa da gente. Eu estou falando mãe de verdade, não estou falando de coisas que estão surgindo ultimamente. A UOL, nessa semana de Dia das Mães, colocou um texto de uma mãe de 38 anos, atriz, que está criando um projeto que estão se agregando muitas pessoas, chamado Mães Arrependidas. E você pensa só que é porque a pessoa se arrependeu de ter filho? Não. Ela disse: eu odeio ser mãe. Ela fala isso junto com a sua filha de 10 anos. E diz: quando essa menina botou a cabeça para fora, eu soube que a minha vida estava destruída. Eu sei que tem outras pessoas que sentem o que eu sinto, disse ela. E a gente precisa se fortalecer e criar um grande pool de pessoas, para que essa mentalidade cristã não seja imposta goela abaixo. Claro que ninguém é obrigado a ser mãe. E não é o fato de você não ser mãe biológica que você não tem valor. É lógico que não. E aí, nesse sentido, tem muita coisa que faz sentido. Mas o problema é que isso vai se revertendo
numa mentalidade ideológica contrária aos valores bíblicos e aos valores da humanidade e dessa coisa que nos faz humanos, que nos encanta ver aqueles coraçõezinhos assim, tudo desajeitado e a dancinha toda. Você fala que maneiro! E o coração mais endurecido se quebra, porque a gente perde a ilusão, mas não perde o encanto com a vida. E eles querem roubar tudo isso de nós. E claro que vai se fortalecer se alguém começar num discurso: olha, eu gosto, eu me sinto bem, é matando. Tem outros que também se sentem, daqui a pouco está juntando 10 mil, 20 mil, e vai também se levantar matadores não arrependidos. E também vão se apoiar, mas não quer dizer que está certo. Então quando eu falo de mãe, eu estou falando dessas que não se cansam de nós. Estou falando das donas Iaras. Estou falando daquelas que não nos deixam. Às vezes suportamos, presta atenção como o Espírito Santo lembra as mães. Como as mães lembram o Espírito Santo. Às vezes suportamos que alguém fala da gente. O cara te xinga, você fala: opa. Aceitamos que fala do irmão. Se falar da sogra, tem gente que até incentiva. Aceitamos que fala do pai. Aí o sangue já tá. O pai? Oh, rapaz. Mas se falar da mãe. Quando eu estava na escola, os meninos, quando queriam brigar um com o outro e arranjar briga, começava a xingar: seu irmão, seu primo, também você não sei o quê. Aí quando falava mãe, o tapa começava. Porque ninguém aceita. Tanto quando alguém quer ofender o outro, ele não diz assim: você é filho de um prostituto. Não. Mas diz: você é filha de uma meretriz. Por quê? Porque ofender a mãe é muito sagrado. Você foi gerado naquele útero, naquele coração, porque tem muitas mães que são do coração, e é algo muito sagrado. Então quando a gente vê mães, como a gente viu um tempo atrás em Minas Gerais, duas mães que viviam juntas e que criavam um bebê. Elas eram casadas, viviam de maneira conjugal e tinham um garoto, mas cortaram o pênis do menino e esquartejaram o menino e colocaram no forno. Não se noticiou muito, porque eles não queriam que as pessoas ficassem pensando que isso tem alguma coisa a ver com a sexualidade. Realmente não tem nada a ver. Existe um monte de mães heterossexuais casadas com homens que têm comportamentos horrorosos. Então é interessante que a gente não aceita, nem Jesus. Olha o que Jesus fala em Mateus 12, 31 e 32. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens. Blasfêmia é xingamento, mas contra o Espírito Santo não será perdoado. Olha o verso de número 32. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, que era Jesus, será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste século, nem no vindouro. Então, veja como a figura da mãe é tão sagrada ao ponto de imbricar na pessoa do Espírito Santo. Pergunto hoje à noite, antes da gente orar: o que uma mãe espera de um filho? O que uma mãe quer de um filho? O que eu poderia fazer para minha mãe? Número 1, obediência. Escute, nenhuma das coisas que a mãe deve querer de um filho, nenhuma delas, na lista, você vai perceber aqui, não tem ser feliz. Não tem. Fizeram uma pesquisa nos países orientais e perguntaram para os pais: o que vocês querem para os seus filhos no futuro? E eles davam sempre um sentido de missão, que eles sejam uma bênção para a sociedade. Se forem um dentista, que devolva o sorriso para as pessoas. Se forem policiais, sejam policiais honestos. Se forem lixeiros, sejam os melhores garis. Se forem advogados, sejam os melhores advogados.
mas que eles cumpram a sua missão na terra, ajudando a vida das outras pessoas. Aí fizeram a mesma pesquisa na América, do Norte, do Sul e Central. E a maioria esmagadora dos pais disseram só assim: o que você quer do seu filho no futuro? Que eles sejam felizes. Felizes. Que sejam felizes. Em lugar nenhum da Bíblia, a busca de Deus é simplesmente para que você seja feliz. Não tem isso na Bíblia. É impressionante. A felicidade na Bíblia é uma consequência de cumprir a missão pela qual você está na terra. Você fica feliz em cumprir a missão. Não tem nada a ver com a felicidade como uma meta final. Então, primeiro é obediência. Vamos ler alguns textos, vai aparecer aqui para vocês. Primeiro, Provérbios 30, 17. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência à mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os filhotes de águias os comerão. Claro que aqui é um simbolismo. Não é que vai vir esses pássaros de verdade, senão vai ter gente preocupada com os passarinhos, né? Provérbios 1:8. Filho meu, ouve a instrução do teu pai, e não deixes os ensinamentos da sua mãe. Provérbios 6:20. Filho meu, guarda os mandamentos do seu pai, e não desista da lei da sua mãe. O que mãe fala é lei. Segundo, sensatez. O que a mãe quer de um filho? É um grande presente, caro? Não. Que ele seja feliz apenas. Mãe, eu sou feliz cheirando cocaína. Então cheira, meu filho. Importante você ser feliz. Não, ela não quer isso. Ela busca sensatez. Que coisa boa para uma mãe, para um pai. Poxa, meu filho é sensato. Poxa, meu filho fez boas escolhas. Poxa, meu filho é sábio. Poxa, meu filho estava até para quebrar a cara, mas acendeu uma luz na cabeça dele e ele percebeu, ele é sensato. Gostei de ver isso no meu filho. Então é sensatez. Provérbios capítulo 10, verso 1. Provérbios de Salomão. Filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Provérbios 15, 20. O filho sábio alegra o pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. Número 3. Amparo na velhice. Mas presta muita atenção nesse final. Na velhice. Por quê? Porque quando os pais são jovens não precisam tanto de amparo. Mas quando se tornam idosos, se fragilizam, os roedores caem, já não tem tanto equilíbrio. Às vezes tem que ser levado ao banheiro, esquecem de tomar água. Vou até tomar um pouquinho, embora ainda não seja. Se desidratam facilmente. Por isso as rugas, porque a hidratação no corpo de um idoso é muito baixa. Um feto tem 100% de líquido no corpo. Uma criança chega a ter 80%. Um adulto normal tem entre 70% e 75% do seu corpo é líquido. Inclusive tem líquido nos ossos, acredite. A gente dá esse estudo todo no Techuvá, no nosso encontro de Techuvá, e também está no livro de Techuvá. E o idoso cai para 50% de líquido. Então ele se desidrata muito fácil. E ele esquece de tomar água. E os filhos esquecem de dar água para o idoso. Os idosos precisam pegar sol. O idoso precisa de alguém que os coloque no sol. E mais ainda, alguém que os tire do sol depois. Estava falando aqui no nosso bate-papo da primeira geração aqui, a gente conversando, batendo papo, reunião que eu faço há 20 anos com a minha célula. Que o meu pastor, Laudiaí, disse que estava chegando com a mala dele de viagem, eu não sei de onde, não sei se da Coreia, ele faz algumas viagens assim, imagina se foi aquela viagem que ele fez à Coreia, são mais de 30 horas voando. E ele está vindo, ou Singapura, ele está vindo com a sua mala, e ele passa na frente do filho que está vendo televisão. E o filho, quando ele passa na frente, faz assim, para ver a televisão, e diz: pai, pega um copo d'água para mim na cozinha. E eu estava dizendo para eles que meu pastor, ele é muito calmão, muito tranquilo. Mas ele disse que se encheu de ira e pensou em pegar um jarro e tacar o jarro no menino. Mas quando ele pensou, ele se disse que o Espírito Santo falou para ele: vai lá na cozinha e pega água para ele. Quando você for bem velho, ele vai lembrar disso, ele vai levar água para você. E ele foi e pegou. Achei sensacional o meu pastor. Não sei se eu faria o mesmo.
Tem gente que pensa que pode mandar os seus pais para um asilo quando ficar... eu vou ganhar bastante dinheiro, mano, bota num asilo. Mas a Bíblia diz que para nós honrarmos o pai e mãe, que é o primeiro mandamento, com a promessa de que tudo nos irá bem, e Deus prolongará a nossa vida na terra. Conheço rapazes fortes que batem na mãe. Conheço histórias horrorosas de rapazes fortes que batem na mãe da mãe, na avó, e na mãe do pai, na avó. Deus vai pedir contas a essas pessoas. Sem falar, é claro, dos tapas dados através de palavras, de agressões verbais, de violência emocional, violência psicológica. Cala a boca, sua velha caduca, sua burra, eu não pedi para nascer. Aí o pastor Lucinho diz: morre então, miserável. O pastor Lucinho, sou eu não, Lucinho que fala isso. Pelo contrário, não morre não, viva, dê a volta por cima e dê muita alegria para Deus, para sua mãe, para a igreja, para o Espírito Santo, para a glória de Jesus. Posso ouvir amém? Dá um aplauso a Jesus. As ofensas que recebe aquela que levou a gente nos hospitais, que ficou acordada de madrugada enquanto a gente estava passando mal, seja mãe biológica ou adotiva, são realmente dolorosas. Ampare seus pais, sobretudo sua mãe, quando ficar velha. Olha o que diz Provérbios 19, 26. O que aflige o seu pai ou manda sua mãe embora é filho que traz vergonha e traz desonra. Está escrito aqui. O que aflige o seu pai ou manda sua mãe embora é filho que traz vergonha e traz desonra. Observe a declaração do Novo Testamento sobre as viúvas. Porque a igreja tem que ajudar um só coração. Olha comigo o que o pastor Paulo escreveu para o pastor Timóteo, 5, de 3 a 8. Honra, vai aparecer aqui atrás. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos e netos, aprendam primeiro esses filhos e netos a exercer piedade para com sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera noite e dias em rogos e orações. Verso 6, mas a que vive em deleites vivendo está morta. Verso 7, manda pois estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Verso 8, mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua própria família, negou a fé. Pode ir na célula, mas negou a fé. Pode ter carteirinha de membro, mas negou a fé. Pode ser dizimista, mas negou a fé. E é pior do que um infiel, disse o pastor Paulo. E agora eu pulo para o verso 16. E se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorras e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar através da igreja as que não têm nenhum parente que possa sustentá-las, as que são verdadeiramente viúvas. Quarta coisa, que os filhos sejam abençoados, quer dizer, cumpram missão na terra. É o que uma mãe quer. Olha o que diz Provérbios 20, 20. O que amaldiçoou o seu pai ou a sua mãe, apagar-se-á a sua lâmpada em negras trevas. Estamos diante de uma geração muito estranha, muito terrível. E a Bíblia fez um prognóstico em Provérbios 30, verso 11, vai aparecer aqui atrás. Há uma geração que amaldiçoa o pai e que não abençoa a mãe. Provérbios 28, 24. O que rouba o seu pai, ou que rouba a sua própria mãe, e diz, não fiz nada de errado, não transgredi não. Essa pessoa é um companheiro do destruidor, que é uma nomenclatura para demônios, embora se refira também a seres humanos destruidores. Provérbios 23, 25. Alegrem-se teu pai e tua mãe e regozije-se a que te gerou. Agora, se a mãe está comparada ao Espírito Santo, precisamos fazer essa pergunta
antes da gente terminar, pergunta é essa: o que o Espírito Santo espera de nós? E vocês mesmos vão responder. Fique em pé no seu lugar para vocês responderem o que o Espírito Santo espera de nós. Vou pedir que deixem as luzes acesas todo o tempo, até a gente encerrar a reunião de hoje. O que o Espírito Santo espera de nós? Eu não vou pregar essas 5 coisas, não vou dar textos bíblicos. Tomara que você lembre, a primeira afirmação que vamos fazer, te reporta João 16. Você vai lembrando os textos que respaldam essas afirmações, mas foram todas tiradas das Escrituras enquanto eu a estudava. Que o Espírito, eu estava perguntando, Pai, o que o Espírito Santo quer da gente? O que ele espera? Número 1, vai aparecer aqui. Quando eu contar 3, vocês falem. Já pode deixar aqui o número 1. 1, 2, 3. Que sejamos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Estou falando junto com vocês, senão quem está em casa não ouve. E quem está em casa também pode repetir, vendo a imagem no telão. Segunda coisa que ele espera de nós: que glorifiquemos a Jesus. Qual a terceira? Que façamos missões locais e transculturais. Qual é a quarta coisa que ele espera? Que nos lembremos das Escrituras em cada situação da vida. Qual é a quinta coisa que ele espera? Que nos arrependamos e nos santifiquemos. Veja que em nenhuma delas ele espera que a gente nunca erre. Deus não quer filhos perfeitinhos, quadradinhos, que nunca errem. Deus quer filhos que tomem consciência cada vez e que ouçam o Espírito Santo e que saibam voltar atrás e que saibam fazer o que precisa ser feito. Amém? Põe a sua mão assim no coração, fecha seus olhos. Você que está em casa, vai aparecer aqui embaixo telefones, vai aparecer aqui embaixo também um QR Code para você entrar em contato conosco, caso você precise de um tempo de diálogo, de abrir o coração, de conforto ou de alguma orientação. Nós estamos aqui para poder te ajudar. E você que está aqui, põe a sua mão também no coração, você que está em casa também, e diga assim: querido Espírito Santo, eu não quero te ofender. O teu próprio nome é santo, Espírito Santo. Eu não quero te magoar. Eu sei que você fala muitas vezes, repete algumas coisas, mas eu não quero te extinguir, porque está escrito: não apagueis o Espírito, não extingais o Espírito. Se hoje ouvires a voz, ao vosso coração, não sejais rebeldes. Então, Espírito Santo, me perdoa. Saiba que eu te amo. Sei que você me abraça, como aquela figura daquela mulher do vídeo que eu vi hoje no telão, abraçando aquele rapaz, e só o chamava de meu filho. E ela dizia: meu filho, meu filho. Eu sei, Espírito Santo, que você me tem como filho. Eu erro, eu piso na bola, mas eu te amo. Me perdoa, Espírito Santo, e ajuda-me a cumprir a minha missão na terra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quantos dizem amém? Levante as mãos assim, para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Dê um aplauso, melhor que você puder. Melhor que você puder.